Glorificado seja Deus, e a gente vai falar um pouquinho do que se encontra ali em 2 Samuel capítulo 4 e 2 Samuel capítulo 9. Nós vamos falar acerca de Mefibosete, neto de Saul, também filho de Jonatas. Diz assim, em 2 Samuel capítulo 4, versículo 4. 2 Samuel 4:4. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel, e sua ama o tomou e fugiu, e sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. Eu já preguei acerca de Mefibosete, muitos pregadores já pregaram acerca de Mefibosete, e cada um recebe um tipo de interpretação. Por que isso acontece? Porque a palavra ela sempre se renova. A palavra ela vai sempre se renovar. Eu estava olhando vídeos que eu fiz há três anos atrás, e eu encontrei um vídeo que tinha em torno dessa data. E eu estava pregando acerca de Mefibosete, falando sobre governo. Que Mefibosete não sabia governar, porque nunca foi ensinado. Aí, num determinado momento, estava ouvindo o Bishop Rudi Gracia, o pastor Rudi Gracia, que ele é da República Dominicana, mas mora ali nos Estados Unidos, e ele falando assim: ninguém escolhe nascer aleijado, ninguém escolhe ficar aleijado, ninguém escolhe. Talvez você que se encontra aí numa cadeira de rodas, você não escolheu estar numa cadeira de rodas. Como o Mefibosete não escolheu ficar aleijado. Ninguém escolhe isso. Então a palavra ela sempre se renova. Talvez você vai ouvir até mesmo o seu próprio pastor pregando, e ele vai pregar acerca de Mefibosete, ele vai pregar talvez outra coisa. A palavra sempre se renova. Uma coisa interessante é que quando a gente fala de Mefibosete, todo mundo acha que ele é feio. Mas a Bíblia não diz que ele é feio. A Bíblia diz que ele tem uma deficiência, como a gente leu aqui, não é mesmo? E a ama fugiu, sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu, ficou coxo, e seu nome era Mefibosete. A Bíblia não diz se ele era feio, se ele era bonito, se ele era loiro, se o olho dele era azul, não é mesmo? Se era cacheado o cabelo, se o cabelo era liso, se ele era formoso. A Bíblia não diz nada. A Bíblia só diz que o nome dele era Mefibosete, que ele era filho de Jonatas, que ele era neto de Saul e que ele tinha 5 anos. Coisas que a gente sabe, e até por dentro da psicologia vai explicar isso. Ele deveria ter muitos traumas. Porque imagina, com 5 anos, ele já tem consciência. A ama tá fugindo com ele no colo, derruba ele, ele quebra os 2 pés, fica aleijado. Aí ele sabe que o avô morreu, ele sabe que o tio morreu, ele sabe que o pai morreu, e ele sabe que todo mundo foi executado. Tudo isso aí ele já sabe. Então quando a gente lê em 2 Samuel, capítulo 9, e a gente vê o relatório ali de Davi, mandando chamar Mefibosete, poxa, já mataram teu pai, já mataram teu avô, já mataram toda a tua família, exterminaram todo mundo, e agora mandaram chamar você. O que Mefibosete pensou nessa hora, gente? Pô, já mataram todo mundo da minha família. O rei manda me chamar. Vai me matar também? Vai me eliminar também? Quando ele chega diante de Davi, a primeira coisa que Davi diz para ele: fica calmo, eu serei bondoso com você. Então vamos lá? 2 Samuel, capítulo 9, versículo 5 em diante, diz assim, ó: então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e vindo Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou, e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas. Por que Davi disse não temas? Porque é óbvio, gente, que ele estava com medo que Davi fosse matar ele. Já tinha matado todo mundo.
porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, pelo amor do pai, teu pai, pelo amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Quando ele diz, quem é o teu servo para você olhar para um cão morto como eu, e eles comparam um cão morto, porque era exatamente assim que ele se via, como um cachorro morto, como um aleijado, como um inútil. O maior problema não é o obstáculo, é você tomar o obstáculo para você e não superar ele. A gente vê pessoas que em um determinado momento sofreram fraturas expostas, acidente de carro, ficaram por um tempo sem andar, rompeu o calcanhar de Aquiles, ou ficou cadeirante, mas essas pessoas elas se reciclaram, elas evoluíram, elas conseguiram tirar o melhor proveito de toda essa situação. E são pessoas que frutificam, que dão fruto. Não são pessoas que vivem na inutilidade, de uma forma inútil. Muito pelo contrário, são extremamente úteis à sua família. Eu conheço pessoas que são cadeirantes, mulheres que são cadeirantes, fazem tudo dentro de casa. Tudo. Lavar roupa, sabe? Consegue fazer tudo dentro de casa. Tudo. E é cadeirante. O problema é eu pegar o problema e dizer, não tem mais nada para acontecer comigo, porque eu tô igual um cachorro morto, entendeu? Esse problema aí acabou comigo e eu nunca mais na minha vida vou me levantar. Aí quando você vai por esse caminho, aí sim, realmente, aí você pega aquilo para você e aí vira aquela coisa assim, saiu da favela, mas a favela não saiu dele. Aí nem Deus pode fazer nada, porque a tua mente tem que ser transformada. A tua mente tem que ser transformada. Antes de Deus abençoar você, antes de Deus mudar a tua história, Ele quer mudar a tua mente. Como você se vê. Como que você está se vendo? Como que você está se enxergando? Porque a Bíblia, ela relata muitas promessas, muitas bênçãos. Você tem olhado para essas promessas e dito, ei, eu sou merecedor dessa promessa, eu sou merecedor de tudo aquilo que está escrito aqui, porque eu sou co-herdeira de Cristo. Então é como você se vê. Como o homem imagina, assim é, diz a palavra de Deus. Como o homem imagina, assim é. Então se você imagina que você é um derrotado, que você é um destruído, que você é um cachorro morto, que você não vale nada, que você não presta para nada, que você é um inútil, se você se vê assim, se você pronuncia essas palavras, se você fala isso, é exatamente assim que você vai ficar, e é exatamente nessa posição. A morte, ela não começa no plano físico, ela começa lá no plano espiritual. Quando você começa a falar, eu não sirvo para nada, eu sou um inútil, eu não deveria ter nascido, eu deveria ter morrido quando nasci. Ai, maldito foi o dia que eu nasci. E você começa a se amaldiçoar. Deus está falando com alguém aqui hoje. Deus está falando com alguém. Pega isso porque é para você. Não desvia da mensagem, não. Assiste até o final. Sentou? Comeu? Come tudo. Não pega só meio prato. Come tudo que está no prato. Oh, Jesus! Amados, o mais importante é como a gente se vê. Eu estou no problema, eu não sou o problema. Talvez você tenha passado por hospital psiquiátrico. Você passou pelo hospital psiquiátrico, você não é o hospital psiquiátrico. Você passou pela loucura, você não é a loucura. E eu conheço pastores que passaram por hospital psiquiátrico e são grandes pregadores. Até tem um no Rio Grande do Sul bem conhecido. Então o problema é como você se vê. Como você se vê? Como você se enxerga? Como é que você está vendo a sua vida? Talvez você está vendo a sua vida exatamente como o Mefibosete aqui. Como um cão morto. Mas deixa eu te lembrar, um cão morto com Deus vivo. Um cão morto com um Deus vivo. Oh, aleluia! Quando a gente olha para essa história, a gente pode tirar milhões de reflexões dentro desse contexto. A gente vê Ziba. Ziba servia Saul,
depois andava ali com Davi. Ziba sempre esteve do lado de governantes, de pessoas que tinham um alto escalão no governo. Saul era rei, não é mesmo? Jonatas, os filhos ali de Saul, todos estavam ali no governo e Ziba estava junto. Davi está lá no governo, Davi manda chamar quem? Manda chamar Ziba, porque Ziba está sempre ali, sempre metido ali no meio, sempre metido no meio, como se diz no Brasil, metido nos cabeça, está sempre andando com cabeça, não é mesmo? E aí, Davi manda chamar Ziba, pergunta para ele se tem alguém, né? E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Versículo 3, capítulo 9 de 2 Samuel. Quando ele diz aleijado de ambos os pés, ele quer desencorajar o rei, para que o rei não vá buscar Mefibosete. Porque um aleijado naquela época não tinha serventia. Um aleijado era limitado, e limitado em todos os sentidos. Só conseguia se arrastar, não tinha muleta, não tinha cadeira de roda naquela época. Então, ele era um inútil. Era assim que a sociedade via ele, como inútil. Graças a Deus a tecnologia evoluiu. Graças a Deus que as coisas evoluíram. E hoje as pessoas conseguem trabalhar, hoje a gente vê aí tanto home officer, né? Tanta gente inteligente com limitações, né? Pessoas que se formaram, se fizeram médicos e com síndromes autista e síndrome de Down e tanta coisa com tanta limitação e conseguiu chegar lá, porque não olhou para a limitação. O problema é quando a gente olha para a limitação. E quando a gente olha para a limitação, a gente fica limitado. A gente olha para Jefté dentro da Bíblia. Jefté é homem valoroso, valente, porém filho de uma prostituta. Aí a gente olha para Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Pois é, mas ele saiu para matar Nabal. Também pecou com Betseba, adulterou, mandou matar Urias, o marido dela. Então a gente vê dentro da Bíblia centenas de pessoas que passaram por fracasso, por decepção, por problemas. Mas não focaram no problema. Focaram na solução. Então, quando você foca na solução, a coisa muda de figura. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul. Olha o que Davi diz para Ziba: tudo que pertencia a Saul, de toda a sua casa, tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-eis, pois a terra, tu e teus filhos, teus servos, recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha casa. Ô Espírito Santo de Deus! E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Você imagina Ziba, que sempre andou com governadores, com príncipes, com rei, de repente vai trabalhar para o aleijadinho Mefibosete. Você imagina o veneno que Ziba ficou. Ziba trabalhou a vida inteira para ter uma cadeira do lado do rei. Ele andou com Saul, depois ele andou com Davi, e ele ficou trabalhando, bajulando. Sabe aquela pessoa que é bajulador? Tá sempre bajulando o pastor, tá sempre bajulando quem tá do lado dele ali, que é fluente, que é influente, né? Que tem poder, até mesmo poder aquisitivo, aquela pessoa que fica bajulando. Esse era Ziba, bajulador. Mas a Bíblia não diz que o bajulador senta na cadeira. A Bíblia não diz isso. E era isso que Ziba era, cara bajulador. Ele fala para Davi que Mefibosete era um aleijado. Davi não muda de ideia. Davi permanece com a ideia de buscar Mefibosete, vai buscar e dá para Mefibosete tudo. Ei, tudo é teu. Ziba tinha 15 filhos e mais 20 empregados. Então 35 pessoas passam a trabalhar para Mefibosete, para o aleijadinho. Mefibosete não era experimentado nessa parte do governo. Mefibosete não sabia governar, porque não foi instruído. Ficou lá em Lodebar, na cidade de esquecimento. Lodebar, um lugar que ninguém chegava, onde a palavra não chega.
É isso que significa a cidade de Lodebar? E ele ficou na casa de Maquir. Nem casa própria ele tinha, nem morada fixa ele tinha. Ele morava na casa de Maquir. Esse Maquir cedeu um quartinho lá para Mefibosete. E ele se via dessa forma, como um cão morto, como um rejeitado, como um esquecido, como um ninguém, como um nada. Aquele de quem ninguém se lembra. Era assim que ele se via. Quando Davi manda chamar ele mesmo com medo, porque ele estava com medo de ser morto, porque já tinham aniquilado todo mundo da família dele. Quando ele vai e encontra Davi, ele não está preocupado se ele vai morrer, porque morto ele já estava. Ele estava morto por dentro. Davi não devolve só a dignidade para ele. Davi devolve sonho, vida, entusiasmo. Um propósito maior. Não, a partir daqui você tem um propósito para viver. Você vai sentar na minha mesa, você vai comer comigo, você vai andar comigo. Eu vou te ensinar. Aí sim Mefibosete começa a andar com Davi. Aí ele começa a entender o que é governo, o que é liderança, o que é governar. Que até então ele não sabia nada. Recebeu de cara 35 empregados. O que ele faz com os 35 empregados? Não sabe. Tanto que a gente vê a história, conta, você vai ver pra frente, que Davi vai pra guerra e tal. E ali você vê que Ziba engana Mefibosete. Mefibosete é enganado pelo empregado dele. Por quê? Porque Ziba era um cara rasteiro. Ele cresceu no meio ali de políticos, no meio das cobras. Então ele já tinha as manhas. Bem diferente de Mefibosete. Mefibosete não tinha essa maldade. E aí Ziba engana Mefibosete lá na frente. Aí quando a gente olha para Deus, a gente vê um cara que trabalhou para sentar na cadeira, que era Ziba, e um cara que tinha um direito, que era Mefibosete. Deus prefere colocar o aleijadinho para sentar na cadeira junto com o rei, porque era direito dele, do que colocar Ziba. Às vezes você vai olhar para o lado, você vai ver que tem gente mais preparada que você, que estudou mais que você, que prega melhor que você, que tem um conhecimento maior que você, mas que Deus não escolheu ele. Porque o chamado é uma coisa que é individual. É algo que Deus coloca dentro de você no momento do nascimento ali. É algo muito profundo. Por isso que muita gente não entende. Você vai ver pessoas que lideram e você diz, meu Deus, tem gente tão mais preparada que ele. Tem gente tão mais preparada que ela. Por que ela? Por que ele? Porque é o chamado dele. É o chamado dele. O que Deus disse para Jeremias? Que antes que ele se formasse no ventre da mãe, Deus já conhecia ele e as nações deu ele por profeta. Como é que você vai ser profeta às nações se não nasceu ainda? Porque Deus já havia decretado um chamado específico para Jeremias. Bem como para João Batista e bem como para você, para mim. Cada um de nós tem um chamado e ele é específico. Talvez você vai pregar muito melhor do que a pastora Geise. Mas o objetivo não vai ser o mesmo, não vai atingir o que precisa atingir, não vai ser a mesma coisa. Não vai ser a mesma coisa, não vai conseguir dar direção da mesma forma. Ou seja, o resultado não vai ser o mesmo. Por quê? Porque o teu chamado é teu, o meu é o meu, o de Jeremias era de Jeremias e o de Mefibosete era de Mefibosete. Agora, o que a gente não pode é olhar para essas dificuldades, olhar para esses problemas, olhar para a confusão que às vezes se encontra ao nosso redor e dizer, eu vou parar com tudo porque não vale a pena, porque não dá mais, porque eu não consigo, porque eu estou cansado, porque eu não consigo mais lutar. Vou soltar tudo aqui. Irmãos, está na hora da gente se colocar e se posicionar em Deus e cumprir com aquilo, exatamente aquilo que Deus quer com a gente. Não deixe os outros dizer aquilo que você é, porque a última palavra vem de Deus. Não deixe o outro falar para você o que você é. Quem sabe o que você é e o que você não é Deus.
os traumas, as circunstâncias, a situação, colocou isso na boca de Mefibosete. Eu sou um cachorro morto. É isso que eu sou. Você está olhando para um cachorro morto. Não faz isso com você. Você é alguém do coração de Deus. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Co-herdeiro, co-herdeira de Jesus Cristo. E em Jesus a gente é mais que vitorioso. Mais que vitoriosa. Guarda essa palavra no teu coração. E a gente vai orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, oramos agora, Pai, para que todos aqueles que se sentem derrotados, desanimados, desiludidos, enfraquecidos, desorientados, que o Senhor venha reposicionar, que o Senhor venha orientar, dar direção, dar um novo rumo, colocar um novo projeto, uma inspiração, algo novo, tremendo, profundo da parte de Deus, o soberano. Deus, Tu é Deus para mudar a história. Muda a história, Senhor. Faz algo novo, faz algo tremendo, faz algo profundo, porque o Senhor mudou a história de Mefibosete num estalar de dedos. Ele passou anos no processo, mas quando teve que mudar, foi do dia para a noite. Senhor, tem pessoas que já foram processadas, já passaram processos com Deus e até mesmo já estão desiludidas, desiludidos, não acreditam mais, Senhor, e até talvez tenham perdido a fé. Mas fiel é Deus para levantar, para sacudir a poeira, para escrever nova história. Venha fazer tudo novo, Senhor, porque Tu és Deus na terra e a última palavra é Tua, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus amados. Eu sou a pastora Geise Borges. Visita a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, página no Facebook, YouTube, enfim, pastora Geise Borges. É uma honra estar com você, é uma honra poder dividir esse tempo com você. Tá bom, pessoal? Escreve pra gente, lá você vai encontrar nossos telefones, WhatsApp, enfim, como se comunicar conosco. E a gente espera você aqui, tá bom? Lembrando que aqui no YouTube você vai encontrar mais de 90 vídeos aqui de pregação, então seja edificado, seja edificada, que Deus possa falar ao teu coração. Deus abençoe a todos.